Ô, Larcamon! Meu Deus. Jogadores não têm culpa, né? Não. Boa tarde, Adroaldo. Boa tarde, Milton. Os jogadores não têm culpa, né? Dentro do possível, boa tarde. Como é que é? Quem que não tem culpa? Os jogadores não têm culpa, tem? Óbvio que tem. Tem mesmo? Tem. Os que entraram, não, né? O Marlon, por exemplo, não pode ficar olhando pra cima, um jogador correndo nas costas dele dentro da área. O seu Rafael Cabral ele tem que definir se ele sai da merda do gol ou se ele fica plantado no gol, igual o goleiro do Atlético sempre fica. É, né? Se ele fica plantado no gol, ele pega aquela bola. Você sai socando e tira aquela bola. Tira, né? Se o Marlon acompanha, alguém tiraria aquela bola. E o Cruzeiro, seu Gilbert, que flertou com essa perda do título desde o primeiro tempo no jogo lá na Arena Meu Rival Venceu. Tava tomando 2-0. O Larcamon viu o erro estratégico, né? Vou usar um termo técnico que é muito usado no futebol. A cagada que ele fez. No segundo tempo ele corrigiu. E ontem o Cruzeiro abre o placar, tava em cima. E aí o que acontece? Olha, o Matheus Vital pediu pra sair porque se contundiu. Porra, ele vai e me coloca mais um zagueiro pra trazer o time do Atlético todo que só interessava pra ele a vitória, pra cima do Cruzeiro, com 17 minutos do segundo tempo, ainda com muito jogo pela frente, tá? E aí começa o disse-me, disse, não disse. Poupou o João Marcelo no jogo da Sul-Americana pra ele fazer a dupla de zaga titular com o Zé Ivaldo, que jogou no sacrifício no Mineirão. O João Marcelo ficou no banco, aí mete 3 zagueiros, o Atlético vai pra cima. Um erro, tá, do Marlon, que não marcou, que tinha que ter marcado aquele primeiro gol do Atlético, sim. Um erro do Lucas Silva, que chegou na linha de fundo. Ô, Lucas, jogada de Juninho, né? Mão aberta na linha de... Não dá. E o jogador do Atlético ele já estava morto, a bola já estava morta, não tinha mais o que fazer. Então, os jogadores também têm muito a sua parcela de culpa. O gol que o Cifuentes perdeu. O gol que o Cifuentes perdeu não pode perder, tá? A bola daqui não tinha dá que sobrar. Pra aliviar pra ninguém, a bola né? daqui tinha que sobrar no pé do Dineno, que mostrou que se sobrar pra ele, ele faz o gol mesmo. Foi pouco acionado durante o jogo inteiro. Muita gente falando, Gilbert, em relação aí à saída do Matheus Vital, e eu vou chamar um pouco também para a responsabilidade da diretoria do Cruzeiro, um pouco não muito para a responsabilidade da diretoria do Cruzeiro, que lá atrás, quando assumiu a SAF, foi falado que escolheria um treinador aí com perfil, o treinador teria que se adequar ao perfil que o Cruzeiro quer. Mas qual que é o perfil que o Cruzeiro quer? A gente já teve aí passando pelo Cruzeiro como é que chama lá? O Pesolano, teve o Pepa, depois veio o Zé Ricardo, que é totalmente diferente deles, o Larcamon, que a turma conhece, a gente sabe aí, a gente que acompanhou, né, quando o Romero estava lá no México, via que ele joga com o time, né, com 3 zagueiros e tudo. É isso que a diretoria quer, porque tá rolando entrevista. Não, fizemos várias entrevistas para escolher o técnico, ok. Outra coisa, teve hoje já sim uma reunião pela manhã. Nesse exato momento, o técnico Nico Larcamon ainda é técnico do Cruzeiro. Mas inclusive, ele é a comissão técnica. O torcedor do Cruzeiro, Gilbert, depois da eliminação, vou te falar, pesou demais a eliminação precoce pro Souza da Paraíba na primeira fase da Copa do Brasil, sim. E começa a se questionar, porra, toda vez que o cara tem a merda da vantagem, ele entrega a rapadura. Com substituições aí errôneas. O elenco há que se ressaltar também a diferença de elenco do Atlético pro Cruzeiro, ok. E como eu disse, digo e repito, de 2019, que foi o último ano que o Cruzeiro foi campeão mineiro, que veio depois aí no Campeonato Brasileiro, aquela derrocada pra Série B. Então 2020, 21, 22 e 23... Essa temporada de 2024 é a primeira vez que o Cruzeiro teve aí reais possibilidades de brigar pelo título. Principalmente após o que fez no segundo tempo lá na Arena Meu Rival Venceu. Tá? O título praticamente entregue, o Cruzeiro foi, conseguiu o empate, trouxe pro Mineirão, o Cruzeiro já tinha vantagem do empate, o Cruzeiro abriu o placar e o treinador foi bunda mole. Trouxe o time do Atlético pra cima, sabendo a superioridade técnica do time do Atlético. O que faz ali? Pô, vai meter um zagueiro, o cara saiu, põe um volante, põe o Cifuentes, que é um cara veloz, fecha ali o meio com o Cifuentes, põe também tira o meia pra pôr o meia, né? Põe o Cifuentes pra jogar ali com o Romero, libera o Lucas Silva, vira pro Matheus Vital e fala, filho, faz aquilo que você sabe fazer de melhor, vai lá pra frente, coloca o Barreal pelo lado esquerdo. E um detalhe, até quando vai essa punição do João Pedro? Porque ontem quem tinha que entrar no lugar do Matheus Vital era o João Pedro. O João Pedro que foi punido pelo Cruzeiro e o Cruzeiro se punindo também. Porque o João Pedro tá aí para poder assinar um novo contrato, para poder fazer parte. É um jogador que a gente viu que faz a diferença. É um jogador que o Cruzeiro não tem. Aquele velocista, o cara que consegue dar esse suspiro pro Cruzeiro. O Cruzeiro que precisava manter a bola o quanto mais perto da defesa do Atlético, simplesmente deu a bola pro Atlético vir para cima. O Atlético que no início do primeiro tempo, o Paulinho perdeu um gol que, vou te falar, até o Milton talvez faria.
porque o Milton é ruim, você chutaria de qualquer jeito que a bola ia entrar. E o Paulinho tentou dar uma cavada mais forte e a bola saiu. Então, seu Gilbert, o Cruzeiro flertou muito com o que acabou acontecendo. A torcida do Cruzeiro, eu tenho que dar os parabéns, que sempre comparece, sempre compareceu. E mais uma vez aí, a torcida do Cruzeiro agora que detém também o recorde do antigo Mineirão e do novo Mineirão aí com a presença de público. Mas tem que cobrar a diretoria, viu, seu Paulo André? Quem sou eu, né? Porque quando a gente vai falar, muita gente, mas né, eu não estudei, eu não fui pra CBF fazer curso de direção, disso, daquilo, outro. Mas tem coisa, cara, pra quem julgou, é primária no futebol. É muito básica, é coisa básica, é coisa simples. É ter a noção que a gente... bicho, e outra coisa... O torcedor do Cruzeiro sabe, a gente sabe da situação, da grana que está sendo utilizada, que poderia estar investindo no time, está sendo usada para pagar a dívida, mas mais do que isso, tem que ser assertivo, cara. Tem que ser muito assertivo, já que a grana é curta, tem que contratar jogador que vai fazer a diferença, como, por exemplo, o Matheus Pereira. E o Atlético tem um bom time, tem um elenco muito superior ao do Cruzeiro, ok, mas é um time que também tem as suas deficiências. Vou trazer agora o gol do Cruzeiro, pra você ver que o Atlético continua com aquela deficiência da bola aérea e ninguém cruzava a merda da bola na área pro Dineno dividir de cabeça com a defesa do Atlético. Inclusive, logo após o primeiro gol do Cruzeiro, o Otávio, que era o jogador mais lúcido do Atlético, tá? Ele batia com os caras. Eu ainda falei, gente, o Otávio tá falando pra galera respirar, pôr a cabeça no lugar, que o time tá perdido. E nessa hora, o que o Cruzeiro faz? Recua todo. E não adianta falar, porque a gente já ouve, o time fez 2-0 e recuou naturalmente, não foi o treinador que pediu. Dessa vez não, com a mexida o treinador recuou o Cruzeiro. Não foi. Vamos. Foi. Você há de convir. É o seguinte, o Larcamón teve a chance de ouro. Porque é o seguinte, depois dessa aí... E é a segunda vez que ele tinha vantagem, Milton. Pois é, exatamente. O problema é esse. Ele consegue fazer esse time jogar, a gente não pode tirar isso aí, falar que tá tudo ruim. É porque você fica de cabeça quente e tá tudo ruim quando você perde o título. Mas se tivesse ganhado, que bom trabalho do Larcamón, tá fazendo um bom trabalho, deu a volta por cima, olha só. Olha, ele colocou um terceiro zagueiro, zagueiro que vinha jogando bem, fechou, é isso, tava com a vantagem, ganha de 1-0, a torcida aqui, e é isso mesmo, Só que é o seguinte, é Gilbert, resultado. Esse time do Cruzeiro, ele tem que perceber o seguinte, o Cruzeiro, esse time não consegue fazer esse tipo de marcação, você fechar ali e segurar o resultado. Nós vimos isso, ele fez isso contra o Atlético no primeiro jogo e já tinha tomado 2, o Atlético em cima do Cruzeiro, a mesma coisa. Aí quando ele conserta, o Cruzeiro vai lá e consegue empate. E aqui no Mineirão ganha de 1-0. Você fazia a mesma coisa? E o Atlético jogando com 2 volantes no início da partida e ele mata o Marlon. Que é o refúgio do Cruzeiro pelo lado esquerdo, porque não tem um atacante ali pelo lado esquerdo pra chegar o Arthur Gomes, cai pelo lado direito e mete o Marlon. Ele mata o time, ele errou. Errou, poderia ter faturado o título aí, porque o Atlético ia todo pra cima do Cruzeiro, iria, com certeza. Mas quando ele ainda recua o time, aí que ferrou. O Atlético colocou uns 200 atacantes. Então aquela pressão era gigantesca. Eu virei pro Cabido e falei, cara... aquele negócio que eles falam, o profeta do acontecido, é muito fácil você falar depois. Mas durante o jogo eu virei pro Cabido falei, cara, o que ele tá fazendo? Tá recuando, o time do Atlético vai todo pra cima, que eles precisam do resultado. Nós vamos passar perto demais. E não deu outra. Aí quando fez o gol, eu falei, lá. Aí eu falei assim, cara, não é possível, eu falei com ele, não estou gostando disso. Aí pênalti em cima do Lucas.